Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e no TikTok e no YouTube eu mantenho esse meu trabalho de incentivo à leitura como forma de fomentar e aprimorar o espírito crítico. E hoje eu trago para vocês uma indicação de leitura que trata de um assunto polêmico, para dizer o mínimo, que é a corrupção. No caso, trata-se do drama, do texto dramático, de um importantíssimo dramaturgo norueguês do século XIX, chamado Henrik Ibsen. Ibsen, em 1883, monta pela primeira vez na cidade de Oslo, capital da Noruega, um texto importantíssimo chamado O Inimigo do Povo. Em O Inimigo do Povo, nós conhecemos a história, o drama, de um médico chamado Dr. Stockmann, Thomas Stockmann. Ele é o médico, ele é o cientista responsável por avaliar a qualidade das águas de um balneário na Noruega. Balneário esse que é famoso pela qualidade dessas águas em processos de cura, de tratamento de doenças. E o texto se inicia quando esse mesmo Dr. Thomas Stockmann descobre que as águas estão contaminadas. Ou seja, as pessoas vão a esse balneário para se curar, mas consomem e se banham em águas que vão deixar as pessoas doentes. As águas estão contaminadas por micro-organismos que provocam doenças. Isso é provado por A mais B de maneira clara e evidente, com precisão científica. E o que parecia uma simples e objetiva constatação de que reformas precisam ser feitas, as águas precisam ser tratadas, o Dr. Stockmann descobre uma diferença fundamental entre aquilo que o poder econômico e político esperam dele e aquilo que ele deve de fato fazer. Dizendo de outra maneira, o Dr. Stockmann descobre que não é porque ele tem a verdade, não é porque ele descobriu a verdade, que necessariamente ele será apoiado e compreendido. Falando ainda de uma outra maneira ainda, o Dr. Stockmann se encontra num dilema que é o seguinte: eu me calo para preservar o meu trabalho, para preservar, inclusive, as condições que eu mantenho a minha família, ou eu pago o preço de não me vender. Esse é um drama que, infelizmente, ainda é muito atual. E que é tratado com um talento único e raro do Ibsen. Porque esse texto, o Ibsen faz questão de desenvolver diálogos muito bem construídos, onde se destaca muito claramente que ele tem a preocupação de deixar nenhum ponto obscuro para o leitor ou para o espectador. Os personagens entram e saem de cena sempre com uma função e uma razão muito clara e bem desenvolvida. Nenhuma fala, praticamente, é supérflua. Nenhuma colocação é sem sentido. Tudo é feito, em termos dramatúrgicos, com o intuito de despertar em nós não tanto a indignação, mas fundamentalmente uma reflexão mais objetiva, menos piega, menos emocional para a situação. Porque se existe uma acusação que não pode ser feita de forma alguma nesse texto, é que o Ibsen tem um discurso demagógico. Não, muito pelo contrário. É evidente quem são os personagens corruptos desse texto, isso é evidente. Porém, dada a preocupação que o Ibsen tem de não só nos agradar ou nos emocionar, mas também nos fazer pensar sobre essa situação, ele demonstra também, de maneira incrivelmente talentosa, o quanto ser ingênuo é perigoso. O quanto não ter essa compreensão mais ampla, complexa da realidade pode causar a desgraça de pessoas bem intencionadas. De tal maneira que, para o Ibsen, seus objetivos de despertar o pensamento crítico, estabelecer um discurso, um debate ético, bem na verdade, de nível tão elevado,
não seriam alcançados se ele simplesmente trabalhasse com uma dramaturgia claramente dualista, sempre a luta do bem contra o mal. Não é só isso. Evidentemente o mal existe. Mas o Ibsen demonstra que muitas vezes, para não se render a posturas, a discursos, maneiras de pensar antiéticas, não basta estar simplesmente do lado da verdade. É preciso também saber se expressar, analisar a situação, compreender o princípio e as consequências do que nós acreditamos e dizemos. É um trabalho cuja a primeira estreia no teatro, né, em Oslo, foi em 1883. Passados mais de 100 anos. É um texto que não perdeu o seu vigor, não perdeu sua atualidade. É tanto um prazer ler o texto tão bem escrito e também que conta com uma belíssima tradução só um instantinho, tradução de Pedro Mantiqueira, para a editora LPM. Essa minha edição aqui é de 2014. Texto esse que vocês acham na edição de bolso. Vocês acham por um ótimo preço no Sebos Online. Mas volto e insisto. É um texto que é muitíssimo bem escrito, os diálogos são perfeitos, não há, mais uma vez, nenhum diálogo excessivo que sobra, não há o menor pieguismo, o texto nunca é piegas, né? O texto não é populista, muito pelo contrário, é um texto que se aprofunda em questões fundamentais para nós em sociedade. E exige sempre de nós menos identificação e emoção, mas muito mais reflexão crítica. É um texto que, nas suas primeiras montagens, em fins do século XIX, provocava reações na plateia. As pessoas paravam a cena para aplaudir os atores e as suas falas. Dada a indignação que na Europa também existia com relação com certas atitudes do poder público. Então, gente, se você quer ter uma leitura muito longe do dualismo simples, muito longe das simplificações grosseiras e questões complexas, eu recomendo muito fortemente para vocês que vocês busquem esse título do Ibsen, O Inimigo do Povo. Um Inimigo do Povo. Que, mais uma vez, vocês vão encontrar por ótimos preços no Sebos Online. E, mais uma vez, por se tratar também de um texto dramático, escolha algumas cenas para você ler com seus amigos e suas amigas. Divida os papéis entre vocês. Vai ser bem legal. É isso, gente. Hoje, sugeri para vocês de Ibsen, Um Inimigo do Povo. Bom, mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, cliquem no joinha, para ajudar o algoritmo, ajudar a encontrar a gente. E logo, logo, o canal Memorial das Sombras no YouTube e também no TikTok vai trazer novos contos de terror, mistério e fantasia produzido pela gente. Obrigado, gente. Até a próxima.